Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo de um livro aqui, dessa vez esse aqui ó. Qual é a sua personalidade? Guia fácil de Enneagrama. O autor é Bosch Meyer, deve ser francês, não, alemão, não sei não pronunciar aqui não. Mas vamos lá. Aqui no canal nós eu trouxe um review sobre um livro do Enneagrama. E esse aqui é o segundo livro do Enneagrama que eu já li. O Enneagrama, ele fala sobre 9 personalidades, falando sobre como essas pessoas agem em determinadas situações, quais são os seus pecados capitais, enfim. Esse livro aqui, comparado com o outro que tem aqui no canal, ele é bem basicão, ele é bem mais básico do que o outro é mais completo, mas esse daqui é bem para quem está começando, vai começar agora para começar a ter uma noção. E em relação aos nove tipos de personalidade, tanto nesse livro quanto o outro, em qualquer local que você for ler e aprender sobre o Enneagrama, ele vai falar que não existe uma personalidade melhor do que a outra. Todas as personalidades elas têm pontos positivos e pontos negativos. Eu sou um tipo 8 e eu ainda não cheguei a essa evolução de achar que tem personalidades, que todas as personalidades são assim, tem bom e tem ruim. Lógico que todas têm, mas tipo, no meu ainda, na minha concepção, tem personalidade que é horrível, que é triste. Quem sabe, eu estudando Enneagrama, evoluindo aí, daqui uns dias eu posso chegar no padrão e realmente pensar, poxa, não tem personalidade ruim, mas vamos lá, né? Vamos começar. Introdução aos 9 tipos. Para tomar pé realmente do que devemos levar em consideração sobre alguém, é importante não ignorar os seus pontos fracos, porém mais importante é visualizar bem as suas possibilidades reais. Se eu interpelo alguém dessa forma, logo verei a pessoa se abrir e voltar-se para aquilo que ela é em realidade. Ou seja, nós não devemos apenas olhar para a pessoa como aquela que tem os seus pontos fracos, porque normalmente a gente que começa a estudar Enneagrama, a gente tem aquela dificuldade logo no começo, né, de olhar só para o lado negativo daquela tipologia. A gente olha para o 8, que não é o meu caso, e fala, é muito grosseiro, fala as coisas muito direto, fala na cara, não tem muita empatia. E se a gente começar a fazer isso com as personalidades e colocarmos as pessoas nessas caixas, a gente vai deixar de ver e de desfrutar do lado bom dessas pessoas. O Enneagrama, a tradução dessa palavra Enneagrama, em grego, significa as 9 transgressões. Aí nós temos o reformador, o número 1, que também pode ser chamado de aquela pessoa, o perfeccionista. 2, o auxiliador, que também pode ser chamado de doador. 3, a pessoa de sucesso. 4, o romântico, que também pode ser chamado de individualista. O 5, o observador. O 6, o leal. O 7, o caçador de felicidade, também pode ser entusiasta. 8, o chefe, o contestador. 9, o original, que também pode ser chamado de pacificador. O Enneagrama desafia não apenas a observar atentamente armadilhas e emboscadas, fraquezas e ameaças, mas também, de modo especial, dons, preferências e possibilidades, pois na medida em que uma pessoa reconhece, sente e trabalha os 2 polos que compõem seu tipo, irá modificar a sua vida. E eu posso afirmar que depois que você conhece o Enneagrama, depois que você conhece qual a sua personalidade, qual a personalidade das pessoas que estão à sua volta, você começa a ser mais empático com as pessoas, porque você entende o que está passando na cabeça delas, o que aconteceu na vida delas para que elas ajam assim, e você acaba não julgando os outros com a sua régua, porque você sabe que existem 9 tipos de réguas diferentes, então você não vai pegar a sua mais e colocar lá. Mudou completamente. Eu gostaria muito de ter conhecido o Enneagrama quando eu era criança. Faria com que o meu tipozinho 8 fosse mais contido, assim, no sentido de não tão explosivo nos meus relacionamentos, nas minhas relações interpessoais,
porque eu saberia identificar, poxa, é porque a pessoa é desse jeito, é desse tipo, e seria muito mais pacificador. Observações prévias acalentadoras sobre o Enneagrama. Ninguém de nós é um tipo, ou seja, a gente não tem que se enquadrar aí, se fechar e falar, pronto, eu sou, fulano é o tipo 8. Não, cada pessoa uma pessoa, tem uma singularidade. Ninguém é um tipo, mas cada um de nós tem um tipo. E a gente precisa identificar qual é ele. Queremos ou não, todo e qualquer ser humano faz parte de um tipo. Aí uma coisa muito interessante que fala aqui, o autor fala aqui, é que você está em um local e você vê vários cachorros. E você vê, são todos cachorros. Mas aí você começa a olhar um pouco mais atentamente, tem um grupinho ali que é diferenciado, que assim se destaca dos outros, no sentido de tem as mesmas configurações, o mesmo pelo, o mesmo formato, e você começa a perceber que todos aqueles cachorros são de raças diferentes. Amei a ilustração que o autor colocou aqui, porque em outras palavras falou que a galera era dos cachorros, né? Eu tô brincando. Mas ficou mais inteligível, ficou mais fácil de entender, no caso. A galera, não é que os seres humanos não são cachorros, que nós não somos, mas o que acontece? Todos nós fazemos parte de uma tipologia diferente. Do 1 ao 9 tem ser humano de todo tipo, não é tudo ser humano, assim como a gente olha e não é tudo cachorro. Mas quanto mais maduro se vai se tornando um ser humano, quanto mais for ampliando a formação de sua personalidade, tanto mais intensamente vivenciará as possibilidades ligadas às outras tipologias, e então já não será tão fácil tipificá-lo. Ou seja, quando a pessoa está em constante evolução no Enneagrama, quanto mais maduro ela fica, ela vai ser difícil alguém tipificar essa pessoa, falar, essa falando de tipo tal, porque ele vai estar tão evoluído na sua própria personalidade que ele vai ter características de outro, ou seja, vai chegando num equilíbrio. A vida humana, como qualquer outra, está tensionada entre dois polos. Por isso, cada um de nós não é nem um anjo nem demônio, mas apenas e precisamente um ser humano. Enquanto perambulamos por esse globo, vivemos entre o campo da tensão, do claro e do escuro, do sucesso e do fracasso, da afirmação da vida e de sua negação. Ou seja, a gente sempre está nessa dicotomia. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Então vamos lá, e agora que nós começamos nessa jornada para conhecer essas 9 tipologias. Os 9 tipos. Começando aqui com o reformador ou o perfeccionista. O perfeccionista não se conforma facilmente com aquilo que está sendo dado. Ele quer mudança, modificar a si mesmo e, de preferência, o mundo todo. O reformador tem a inclinação de aperfeiçoar, ou pelo menos reformar tudo que se refere a ele e ao mundo. Nada é suficiente para ele. Tudo tem de ser mais elevado e mais profundo, maior e mais amplo, ou propriamente tudo tem de ser mais perfeito. Não há nada que lhe desagrade tanto quanto as coisas mais ou menos. O reformador tende a irritar-se e aborrecer-se com aquilo que não corresponde a seus desejos e, sobretudo, a perder a paciência. O reformador tem a intenção de fazer tudo certinho e depois posar como bom frente aos outros. Por dentro, ele xinga, enquanto por fora faz o jogo das boas maneiras, faz a boa vizinhança. Esse tipo se mantém fiel a eles mesmos. Quem é impaciente não só se irrita rapidamente, também fica estressado facilmente. Não fica no presente, está constantemente lançando-se a novos desafios. Isso é exaustivo, não só para si mesmo, mas para todos os outros, sobretudo quando eles têm uma outra tipologia. O lado positivo desse tipo é que não só pode ser bem-humorado, como também se orienta na busca de objetivos e soluções. Ele é capaz de produzir uma grande quantidade de coisas, especialmente quando se confronta com problemas. O que o acelera e o mantém em seu ritmo acelerado, mesmo que pareça estranho, são as contrariedades.
Essa capacidade de superar contrariedades fortalece a sua esperança, mas ao lado da busca por sentido, a esperança é a mais forte razão do seu viver. Quem ganha com isso são todas aquelas pessoas que estão em seu entorno e que tendem a jogar a toalha facilmente. Um outro ponto forte é a sua capacidade de exercer a autocrítica. E na verdade, essa autocrítica muitas vezes é o que acaba com o perfeccionista, né? Porque o perfeccionista, quando cometem um erro, eles batem no próprio peito, eles não se perdoam. Como eles são tão perfeccionistas e tão duros consigo mesmos, eles são duros com as outras pessoas também. Normalmente, as pessoas que são duras com as outras são duras com elas mesmas também. E isso é uma dificuldade muito grande, porque coloca um peso muito grande que não pode ser carregado. Tem uma frase, né, que os perfeccionistas não aceitam, que é melhor feito do que perfeito. Só que na verdade eles não conseguem fazer algo e não ser perfeito. Por isso que muitas vezes eles chegam ao momento de empacar, porque se não está perfeito, não é liberado. E eles também, a autocrítica que eles fazem é o seguinte: visto que o reformador não é apenas autocrítico, supersensível, sua alma ferida muitas vezes projeta uma imagem nobre dele mesmo. Mas o que acontece então? Então ele se coloca acima dos outros, ele se engrandece, torna-se moralista e o dono da verdade. Então ele é quem sabe tudo, ele parece ter visão e controle acima de todos os outros. Ele é o único que realmente tem valor. Quem não contesta o reformador quando está irritado, mas o aconselha sobre as consequências desastrosas, evitando tocar em sua supersensibilidade, provoca sua capacidade de autocrítica e percebe que ele, que há pouco que defendia seu ponto de vista de forma inexorável, com um sorriso envergonhado demonstra concordar, mostrando-se compreensível. Ninguém sofre mais do que ele com esse tipo de comportamento, ele é muito pesado com ele mesmo. Como ele gostaria de ser perfeito. Mas não esqueçamos também seu lado bom, sua autocrítica, a fortaleza de sua esperança, sua busca de objetivos, seu bom humor e, sobretudo, sua possibilidade de ser paciente. Possibilidade. O que pode nos ajudar a avançar? A luz de que necessita o reformador é a paciência. Paciência é o contraponto ao estresse. Estar estressado significa não poder degustar e fruir do presente. Mas as coisas são bem diferentes com a pessoa paciente. Ela toma tempo para si, portanto, ela tem tempo. Ela se demora nele permanece. O tempo pertence a ela, por isso ela pode esperar. Quem pode esperar não comete erros tão cedo. Ela se irrita muito menos e demora para se aborrecer. Paciência nada tem de passividade. Não é coisa de fracos e de gente sem iniciativa. Paciência é a capacidade dos livres. Exato. Vamos lá. Agora, o auxiliador. É o tipo 2, o auxiliador. O auxiliador é aquela pessoa que muitas vezes quer ajudar quem não quer ajuda. Ele tem a inclinação de ajudar os outros, mesmo que não precisem de ajuda. O auxiliador muitas vezes impõe a sua ajuda ao outro. Dialogar com o auxiliador tem muitos empecilhos. Não é tão fácil fazê-lo compreender o motivo de recusarmos sua ajuda bem intencionada, em sua opinião. O auxiliador precisa que necessitem dele, porque quando o ajuda muito e muitas vezes, ele tem a impressão de que a sua vida tem importância, porque quando ele se faz presente na vida de outras pessoas, vê que sua vida tem sentido. Você já pode imaginar que o auxiliador só permite receber de presente uma única coisa. Dá para adivinhar: reconhecimento, gratidão e, se possível, não modestamente. E a pessoa que foi ajudada sente-se obrigada a essa gratidão. É horrível se relacionar com a pessoa que fica passando na sua cara. E assim, a pessoa ela quer se tornar útil, porque na mente do tipo 2, ela se tornando, ela fazendo as coisas, ajudando, ela se torna alguém útil. Porque para ela, o valor dela não está na pessoa que é, mas nas coisas que faz. Então, logo, ela impõe a sua ajuda para os outros, fica sobrecarregado até a tampa, não faz as coisas para si, e quando ela não recebe um reconhecimento devido que ela espera que o outro a reconheça, aí sai de baixo.
É porque você não reconhece aquilo que eu faço, porque você é, não é grato e por aí vai. Um- Uma coisa que nós precisamos ter noção é que muito do que ele faz é sincero. Muitas pessoas que têm contato com esse tipo, né, sentem-se valorizadas. Essa valorização pode ser bem concreta. O auxiliador busca e desencadeia os dons, talentos ou bem nas pessoas. O auxiliador é difícil para ele abandonar a sua síndrome de ajudador. O que pode ajudar a avançar? O valor que é decisivo para a formação se chama o amor a si e aos outros. Aí tem uma frase aqui, né, de um autor desconhecido que é: não pense em mim o tempo todo. Essa é uma frase para a galera auxiliadora. Não pense em mim o tempo todo. Uma vez na vida também quero estar sozinho. E lá nós vamos agora com a terceira personalidade, o tipo 3 do Enneagrama, que é a pessoa de sucesso. Eu dei outro adjetivo aqui. O tipo 3 é o pavão. O pavão do Enneagrama é o que aparece, que faz acontecer. Uma pessoa que irradia dinamismo, graça e atenção. Também é ambiciosa, ativa e produtiva. A pessoa de sucesso, assim como o reformador, está orientada para as metas e soluções. Enquanto que o reformador lá, o perfeccionista, o que está em questão é fazer as coisas corretamente, a pessoa do sucesso está preocupada sobretudo em elevar seu valor de mercado, pois sua imagem é muito importante para ela. Sim, muito importante. Ela quer ser admirada. Quando ela é admirada, seu entorno tem um céu na terra, e também ela, pelo menos por hora. Ela não só está orientada para metas e soluções, mas também é competente em aplicá-las. Ela é pragmática. É por isso que muitos autores chamam-na de o cara que faz. O tipo 3 é o cara que faz, o que realiza. Dá prazer em empreender alguma coisa com essa pessoa. Sua juventude, sua empolgação e seu otimismo são contagiantes. Sua capacidade de motivar os outros é confortadora. Quando essas não são muito realistas, elas implementam. Em seu entorno, ninguém fica entediado. Mas ela nem sempre se preocupa em examinar o modo pelo qual se chega ao sucesso e ao reconhecimento. Pode ser que se identifique com pessoas e tarefas que pessoalmente não lhe dizem respeito, mas que prometem lhe trazer vantagens. Também é comum, sobretudo, quando se encontra num beco sem saída, que ela negue o evidente com muito charme. Ou seja, se tem uma situação de derrota, é o fracasso, e alguém vai perguntar para ela o que aconteceu, ela enfeita, ela pinta de um jeito que parece, poxa, fulano deu a volta por cima, só que às vezes foi sem futuro, foi horrível. Mas o pavão, o tipo 3, ele tem essa capacidade porque é para ele importante parecer vencedor. Se ele for vencedor, é maravilhoso. Mas se ele não for vencedor, para ele só parecer já está valendo. Não querem ser perdedores, de jeito nenhum. Quando lido com uma pessoa de sucesso, na prática não é fácil conversar com ela sobre as causas de seus problemas, sobre sua busca de prestígio e suas manobras enganadoras, sobre sua propensão de supervalorizar a si mesmo, sobre seu oportunismo, sobre a sua pronta disposição de tornar-se agressivo quando algo não corre como ele gostaria para si ou para os outros. É horrível. Então, aí ele fala, né? Eu tenho de ficar atento para que ele não maquie suas dificuldades e de algum modo as transforme em semi-vitórias. Ele quer jogar para ganhar. O que falta às vezes em seu caminho rumo à maturidade é sobretudo a relação consigo mesmo, com seu elemento originário. Enquanto a pessoa de sucesso não possui uma relação intensa consigo mesma, não consegue compreender a razão por que adota modos de comportamento que não condizem consigo mesmo. Porque de todos os tipos de Enneagrama, o tipo 3 ele é o que mais usa máscara. Porque como ele quer aparentar sempre um sucesso, ele sempre quer passar a imagem de vencedor que está dando a volta por cima, ele usa artimanhas, ele usa atalhos, ele usa inverdades para conseguir chegar naquele objetivo. Um dia, um rapaz que trabalhava comigo, ele foi demitido
E depois de alguns dias ele postou uma foto com vodka, Red Bull, enfim, e num cooler. E o que aconteceu? Todo mundo, poxa, o fulano tá ostentando, sei lá o que. Aí uma pessoa do nosso meio foi procurar no Google e a foto estava no Google. Ele printou, recortou, postou os stories no Instagram e colocou uma música de fundo. E essa pessoa é uma pessoa tipo 3, ou seja, ele sempre quer passar aquela visão, tipo, tô no topo. O que pode ajudar a avançar no tipo 3? O valor que a pessoa de sucesso cultiva mais do que qualquer outra coisa é a veracidade. A pessoa veraz existe em função do que é, ou seja, ele precisa encarar a realidade da pessoa que ele realmente é. Quem não engana a si e aos outros não está dividido em si. Ela é idêntica consigo, está próxima de si, sente a si e aquilo que lhe diz respeito. Ela não ludibria nem a si nem aos outros, e não só isso. A pessoa veraz tem ainda uma outra vantagem, que infelizmente é muito pouco valorizada. Ela consegue rir de si mesma. Aí ó, 3 palavras de ouro. Aquele que sempre varre a sujeira para debaixo do tapete, logo terá dificuldade de permanecer sobre o tapete. Talvez a sinceridade seja a forma mais audaz da bravura. A sinceridade perfeita é o caminho para a originalidade. E lá nós vamos para o tipo 4, o romântico. Ama o que é especial, por isso se põe à caça do tesouro distante. Esse tipo 4, o tipo 4 e o tipo 6 são os dois tipos de enneagrama que eu não gostaria de ser jamais. Eu ainda não cheguei nesse ponto de evolução não, de falar, não, todos os tipos são maravilhosos e tem os lados bons e os lados ruins. Não, pra mim, tipo 4 e tipo 6, graças a Deus, meu Deus, que eu não sou nenhum desses dois. É a minha opinião, viu? Porque aqui o cara do livro diz que não tem não. Ó, o tipo 4, que é o romântico, individualista, ele vive a vida dele atrás daquele pote de ouro que está no final do arco-íris. Qual o problema disso? O problema é que não existe esse pote de ouro, mas ele está à procura. O romântico, o tipo 4, né, ele é sofisticado, tanto em relação às coisas exteriores quanto às interiores. O romântico é averso a tudo que é cotidiano, mediano, trivial e profano. Ele não gosta de conversas triviais, de conversas supérfluas, de livros triviais. Se ele for ler um livro, tem que ser um livro que vá falar sobre algo que ninguém nunca falou antes, algo que alguém nunca abordou antes, porque senão ele fala, é trivial. E essa palavra aqui, romântico, né? Mas eu vou usar individualista. Porque quando fala romântico, a pessoa pensa que é o romântico, ser de romance, né? Mas não é não. E o que acontece? O tipo 4, o individualista, ele é o tipo mais melancólico do enneagrama. Tanto é o mais melancólico quanto é o mais criativo. Ou seja, é o mais para baixo assim. E vocês vão entender por quê. Para ele, uma pessoa sutil e sensível, criativa e artística deve se atribuir grande valor à sua individualidade. Ele não gosta de ser, de pensar, de sentir e de agir como as demais pessoas. Num seminário para discutir o tema do enneagrama, quando surpreendentemente muitos participantes se revelaram ser do tipo 4, um deles decidiu que não faria parte desse grupo, ou seja, queria ser o diferentão. O romântico procura harmonia e totalidade, mas o mundo como se apresenta a ele não é como ele gostaria que fosse. Por isso, ele parece ser semelhante ao perfeccionista, mas enquanto o perfeccionista empenha todo o esforço necessário para modificar o que precisa ser modificado, o individualista, que é o tipo 4, se recolhe para dentro do seu mundo interior. Ele é mais importante do que o exterior. Compreendê-lo é seu interesse específico e ele compreende de modo bem diferenciado. E o que acontece? Ele não se enfastia com nenhum tema humano. Quanto mais obscuros, abissais ou estranhos os conteúdos, tanto mais interessado e aberto ele se mostra. O trato com ele se torna difícil quando ele começa a sofrer oprimido pela normalidade,
Ou seja, o comum, o trivial, o banal, o dia a dia acaba com ele. Na sua opinião, ou seja, a superficialidade dos seus semelhantes o oprime. Então pode acontecer dele se recolher arrogante, mas a arrogância é o escudo protetor do inseguro. Sempre que isso acontece, o tipo 4 vivencia precisamente aquilo que no fundo ele não gostaria, que, por causa da sua extravagância, as outras pessoas o isolem das conversas e ações. Porque o que acontece? Você está ali no meio, conversando coisas normais, triviais, banais, do dia a dia, supérfluas. O tipo 4, ele, como ele é inseguro, ele revela a arrogância nessa situação e ele acaba fazendo o que ele mais teme. Como ele teme o abandono, a galera começa a abandoná-lo, porque o cara não consegue se comportar num local trivial, porque nenhum ser humano consegue falar coisas profundas o tempo todo. Mas o tipo 4, ele quer profundidade, ele quer assim, coisas extraordinárias. O individualista pode ter a língua bem afiada quando quer expressar seu descontentamento. Você percebe na cara dele. Então é capaz de encontrar palavras que colocam o outro em posição de checkmate. Há épocas em que ele só quer chamar a atenção. Paquita. Então ele veste roupas extravagantes e se os fuxiqueiros de plantão passam por ele balançando a cabeça, ele fica contente. Não se preocupa nem com o que dita a moda, nem com qualquer outra ordem. Ele é novo para si mesmo e faz o que lhe agrada. E quer ver, uma característica do tipo 4. Se alguém pede para ele fazer uma coisa, ele faz exatamente o contrário. Se o cônjuge dele diz, olha, não faça isso, ele faz questão, mesmo que tenha passado a vontade dele de fazer aquilo, ele faz questão de fazer o contrário, só para ele mostrar às outras pessoas que ele não segue regra de ninguém, que ele não segue o caminho de ninguém e que ele é diferenciado, que com ele não é assim que funciona. Esse mundo não oferece uma pátria para o individualista. Eita, meu Deus. Sempre que ele se sente dominado por esse sentimento, a inveja toma conta dele. Inveja daqueles que não têm tanto talento como ele e apesar disso tem mais reconhecimento e atenção. É por isso que eu não gostaria de ser o tipo 4. Porque esse mundo que existe aqui, esse universo, ele não é um lar para o tipo 4. Por que não é? O tipo 4, ele sempre está com aquele sentimento que está faltando algo para ele. Que ele não se encaixa, que ele não pertence, que aí ele fica esperando, não, mas lá na frente ele vai ser feliz, lá na frente ele vai ter uma boa esposa. E se ele for casado já, o tipo 4 for casado, ele fica pensando, poxa, eu não casei com a pessoa certa, não é a pessoa ideal. Então ele fica se culpando pelas coisas que aconteceram no passado. E ele fica olhando para o futuro com aquele pensamento que lá na frente ele vai ser feliz. Porque no presente, o presente dele é preto e branco. É preto e branco. Outra dificuldade que existe na personalidade do tipo 4 é o seguinte. Todas as personalidades, elas têm um pecado capital. E o pecado capital do tipo 4 é a inveja. Como ele não tem esse senso de pertencimento, ele se compara muito com os outros. Ele se compara em todas as áreas dele. É algo assim, instintivo. Não é o que ele fala, eu vou me comparar agora. Mas é algo instintivo. Então o tipo 4, ele tem uma dificuldade muito grande de manter amizades, porque ele vai estar se comparando com os outros. E isso assim, como ele é muito expressivo, ele demonstra. E a galera se afasta. Mas o que no fundo deseja o individualista? Ele sonha com a flor azul, com um tesouro distante, com a felicidade distante, com um objetivo distante. É tudo distante, é tudo lá na frente. Ele olha para o presente e não vê graça. Ele fala, poxa, eu já vivi todo esse tempo aqui, na minha vida não tem graça. E aí, porque ele está atrás desse propósito de vida, desse significado. Mas como a vida ela é feita de rotina, ela é feita de dia a dia, o cotidiano engole ele. Quando o romântico vislumbra o aspecto problemático de seu tipo e se confronta com ele, ele sofre mais uma vez por causa de sua sensibilidade para com seu entorno. O tipo 4 ele é muito sensível. Por mais que ele possa ter uma casca, que alguns tenham uma casca, mas ele é muito sensível à crítica, ele é muito sensível a opiniões divergentes. E assim, é complicado. Não poucos verão nele uma pessoa muito especial por causa da mudança de seu comportamento.
Isso se aplica sobretudo quando ele consegue vivenciar aquele valor que é que para ele é mais importante do que qualquer outra coisa, a autenticidade. Ele ama ser autêntico. Aí você fala, poxa, só tem coisa ruim no tipo 4, é? Olha, as duas coisas que são boas. Tem mais? Tem, mas que eu lembro, duas coisas que são boas no tipo 4. O tipo 4, ele é muito criativo. Então assim, ele é muito criativo, então isso é muito bom. E ele, se você está passando por um momento de dor, de tristeza, de luto, seja lá o que for, o tipo 4, ele consegue, como ele é o mais melancólico, então ele consegue simpatizar na dor com você. Ele assim, ele sofre junto com você. O que pode nos ajudar a avançar? Uma pessoa autêntica é uma pessoa verdadeira. Ela rejeita o que não lhe pertence e o que aliena de si mesma. O que é artificial e excêntrico, o que é trágico e que cultiva a autopiedade, a avareza e a atitude de particularismo. Me perdoem aí as pessoas que estão assistindo, que são tipo 4. Eu ainda não cheguei nesse nível de evolução. Eu tenho amigos tipo 4, que é assim um pouco desafiador com eles, né? Quando eles não estão assim, nos dias normais já não é fácil, nos dias ruins aí é complicado. Mas né, fomos evoluindo aí. Só que depois que eu conheci o Enneagrama, ficou muito mais fácil lidar com eles. Porque eu comecei a perceber que eles têm essa inveja, mas não é nada pessoal com a gente, tipo com os amigos. É algo dele mesmo, insatisfação com ele. Enfim, por isso que é bom a gente aprender sobre o Enneagrama. E vamos lá para o tipo 5, que é o observador, o investigador. O observador precisa de distância de si, dos outros, da vida. O observador não se deixa impressionar pela situação carregada de emoção, ele não é emotivo. Ele é analítico, ele é um pesquisador, é uma pessoa que pensa com lucidez e quem muito pergunta, muito sabe. E visto que muitas coisas lhe interessam, ele descobre muita coisa. E sendo curioso, está aberto para tudo que é novo. Não deveríamos, em princípio, esperar muitos elogios de um observador, pois primeiro é desagradável para ele, segundo, ele é um observador. Ele não se aproxima dos outros e os outros não se aproximam dele. Sua tendência de controlar firmemente suas emoções sua tendência de controlar firmemente suas emoções e de se distanciar de seus semelhantes certamente não aquece muito o seu coração. Ele próprio quer ver, mas não quer ser visto, ou seja, ele quer tapar de tudo, mas não quer ser visto. Ele se recolhe, ele não se comunica, não se mostra em sua totalidade, não se entrega totalmente. Elogiar, se você quiser elogiar o observador, ele dificilmente consegue suportar. Ele fica sem jeito, fica acuado, ele fica envergonhado, porque ele não gosta de ser o centro das atenções. Mesmo que seja de um a um, ele fica encabulado. Quando ele concebeu que o saber é importante, mas que a sabedoria é muito mais importante, quando além disso ele compreendeu com o coração que a sabedoria sem amor se compara a um sol claro, mas sem calor e radiação, então estamos diante de uma pessoa que merece nossa profunda consideração. Porque quando o tipo 4 ele tem essa consciência, né, que ele precisa se relacionar com as pessoas, ele começa a dar esse passo, ele começa a evolução. Porque o tipo 4 é aquela pessoa que muito estudiosa, é muito pesquisadora, analítica, uma pessoa que ela quer saber o porquê das coisas. Uma resposta comum não está de bom tamanho para uma pergunta de uma pessoa tipo 5. Ela quer saber a fundo todos os porquês e razões. Isso por um lado é bom, mas por outro, o que acontece é que na vida nós não temos resposta para todas as coisas. Então, o que acontece como defesa, o tipo 5 ele se fecha mais ainda. O pecado capital do tipo 5 não fala aqui dos pecados capitais, porque ele, como eu falei, ele é bem basicão, esse livro. O pecado capital do tipo 5 é a avareza. E muitas vezes não é somente a avareza de dinheiro, é a avareza tipo de energia. Ele quer poupar energia para si. Quando ele está passando por uma situação, ele fica pensando, matutando. Quando ele vai tomar uma decisão sobre o que vai ser feito, já passou a situação, já passou a oportunidade, e ele estava ali pensando. Ele leva muito tempo para processar as coisas. Ou seja, ele fica lá demorando muito tempo para processar
tudo que acontece na vida. Então, e para ele, uma maneira como ele recarrega suas energias é quando ele está sozinho. Ele não gosta de grandes festas, ele gosta de ficar só, gosta de poucos amigos, ele se solta quando está com poucos amigos, ele prefere eventos caseiros do que grandes festas. Quando você vai chamar ele para fazer uma coisa, tem que chamar com antecedência para ele se preparar psicologicamente para participar daquela ação social, porque para ele estar com pessoas demanda um pouco de energia. E é isso aí, vamos lá. O que pode nos ajudar a avançar? O valor mais importante para o observador é o engajamento, não apenas com um pensamento sistemático e teórico abstrato, mas com mãos, pés, com a boca, coração, com tudo dele nas relações e no centro da vida. Porque uma pessoa que vive assim não se poupa, e isso tem uma grande vantagem. Aí tem aqui algumas palavras de ouro. O que nossa compreensão pensa e diz é um cocô de mosca frente àquilo que corre e flui sobre uns umbrais da realidade no que diz respeito à vida, relações e referência. Porque o tipo 5 ele analisa tudo, só que a vida ela é muito mais densa e muito mais complexa de tudo que o tipo 5 ele possa assimilar com a sua mente. O que importa não é pensar muito o tipo 5 que está assistindo, mas é muito amar. E nós vamos agora para o tipo 6, o leal. Meu Deus, esse daqui é outro que eu não queria ser de jeito nenhum. O tipo 6 também é chamado de guardião, angustiado, meu Deus. Mas vamos lá, né? O leal busca comunhão com os outros. Comunhão é a base fundamental da sua vida. O leal é a pessoa comunitária em absoluto. Comprometida e solidária, seu calor humano é benevolente, sua disposição em ajudar é notável. Especialmente simpático nele é que contraria ao auxiliador imaturo, não espera nenhum agradecimento especial. Ele também não se vê constantemente ocupado e quer ajudar a toda hora. É só quando se precisa dele que ele se faz presente. É fácil de perceber isso quando ele não está representado no grupo, mas se está presente e vê que um participante do grupo não recebe a atenção que merece, ele logo trata de envolvê-lo no que está acontecendo. Se o outro é objeto de críticas, se lhe for possível, o leal logo se coloca ao seu lado, mesmo quando pode compreender a razão da crítica. Seu interesse especial é que as pessoas sejam consideradas com valores igualitários e sejam tratadas da mesma forma. O tipo 6, eu acho que de todos, assim, eu acho, não estou 100% certo não, mas pelo que eu lembro, o tipo 6 de todo o Enneagrama é o que mais tem medo da rejeição. Ele tem medo de ser traído, ele tem medo de ser colocado de lado por coisas que aconteceram na infância. E o que acontece? O tipo 6, como ele tem pavor da rejeição, então qualquer pessoa que está naquela situação, ele vai lá acolher, porque ele se coloca no lugar daquela pessoa. O tipo 6 é muito empático. Uma qualidade que tem o tipo 6, o nome já diz tudo, né? É o leal. Ele é uma pessoa que você pode confiar de olhos fechados. Se tem uma coisa para falar que é segredo, não vaza. Fica ali, não vaza. É uma pessoa totalmente confiável e que você pode realmente ter uma amizade sólida, porque ela vai ser fiel até você, nunca vai trair você. Essa modéstia do tipo 6 é contagiosa, mas por outro lado, ela esconde o perigo de que aquele que não se leva muito a sério não vivencie e não tire o melhor de si, correndo o risco de viver encolhido no seu canto. Um outro perigo consiste em se fazer de vítima. Como o tipo 6 está muito ali pelos outros, ele se exclui. Ele não se importa com o que ele quer, ele fica vivendo para satisfazer as vontades alheias e de uma forma genuína. Só que dessa forma ele coloca no canto. E quando ele percebe, está numa bad, num dia mal, que ele não é cuidado de volta do mesmo jeito, ele se coloca no local de vítima. Se ao menos o leal pudesse compreender que ele é tão importante quanto todas as outras pessoas, mudaria completamente. Ele não pensa realmente nisso? Sim, mas apenas em princípio. Mas ele não sente realmente isso, que ele é tão importante quanto? Não.
Ele se conhece muito pouco, tem pouca relação com sua individualidade e originalidade, está distante de si mesmo, por isso está sempre propenso à timidez e à insegurança, e à desconfiança e ao ceticismo, não apenas frente a si mesmo, mas também frente aos outros. De quem tem medo leal? De ser ele mesmo. Por quê? Eu já disse, porque ele se conhece muito pouco, e porque ele conhece muito pouco, e porque ele conhece muito pouco a si mesmo, porque não se interroga facilmente, suficientemente. Porque se interessa tão pouco por si mesmo, porque está mais interessado nos outros. É por isso que às vezes parece que ele precisa mais deles do que de si mesmo. É essa a razão também pela qual ele sofre um dos piores flagelos da humanidade, depender da opinião e do julgamento dos outros. Eita, o tipo 6, ele é do Enneagrama, é a pessoa que mais precisa de opinião para fazer as coisas. Se alguém falar, eita, não achei legal, se for o cônjuge que fala, eita, não achei legal, bicho, o tipo 6 desiste na hora. Ele não é um herói das decisões céleres. Ele se pergunta, será que o que eu estou pensando é certo? Será que os outros vão concordar que aquilo que decido fazer será bom? A consequência disso é que ele não trilha seu próprio caminho, mas segue os caminhos dos outros por paragens que não são as suas. Fica fácil de compreender também a razão porque ele logo se sente atingido quando outras pessoas chamam a atenção para suas falhas, porque ele não está seguro de si mesmo. E visto que as coisas são assim, tende a ceder para se assegurar e sair do fogo cruzado. E por outro lado, ele é muito amável. O que pode nos ajudar a avançar? O valor mais importante do leal é a coragem, que ele precisa desenvolver. O leal encontra coragem através dos seguintes fatos. Com muita frequência, ele deve dizer mais eu do que a gente. Perguntar-se por seus desejos e pretensões ocultas, por seus talentos, dons e oportunidades, muito mais do que fez até o presente. Interessar-se mais do que até o presente por sua originalidade e pelas tarefas que lhe dizem respeito pessoalmente. Aprender a conhecer seu universo interior. Palavras de ouro. Um navio ancorado no porto está seguro, porque o tipo 6 não se movimenta para canto nenhum. Mas não é para isso que se constrói os navios. Tipo 6, meu filho, você precisa arriscar. E outra, lembrando que aqui é um tipo 8 falando, viu? Tipo 6, você precisa arriscar, meter as caras no mundo. Quem quiser ser fiel a si mesmo, não poderá ser sempre fiel aos outros. Tramontina, corte rápido e fácil. Vamos ver agora o caçador de felicidade, que é o tipo 7. O entusiasta é alegre e sereno. Para ele, não há nada mais importante do que a busca de prazer, alegria e felicidade. Pronto, o tipo 7, ele é o Liminha. Ele é a Paquita do Enneagrama, aqui dá show. Eita, pronto, o tipo 7 é a alma da festa. É aquela pessoa que chega e contagia o ambiente com alegria. Ninguém fica triste perto de um tipo 7. Nossa, eu amo os tipo 7. É o tipo que mais ri e mais faz os outros rirem. Ele também está sempre em busca de bons contos engraçados. A vida deve ser emocionante e prazerosa e é preciso haver mudanças. Ele é uma pessoa otimista, positiva frente à vida, uma pessoa aberta a tudo e a todos, sempre irradiando alegria. A vida para ele não passa de uma busca ao tesouro da felicidade. Ele está sempre ali, na expectativa de coisas boas. O pecado, já adiantando, o pecado capital do tipo 7 é a gula. Não é necessariamente a gula de comida, mas gula de emoções, de experiências. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Vivacidade e espontaneidade são características do caçador da felicidade. Naturalmente, é um prazer trabalhar junto com o caçador de felicidade, pois ele também tem um senso muito prático, produtivo, polivalente, trabalha em equipe e tem muitas ideias. Você pensa que essas pessoas não precisam de terapeutas? Precisam sim. Também eles, às vezes, precisam de ajuda, porque eles passam sempre aquela imagem que eles estão felizes, que a vida é uma alegria, que estão desfrutando, só que eles precisam também de ajuda. Eles têm a propensão de desviar-se do que é desagradável,
Fugir de realidades menos atrativas, criando pela imaginação solta um universo aparente. Preocupações, problemas e dores não são temas procurados pelo caçador da felicidade. Ele investe todas as suas forças em quê? No sentido de evitar essas dificuldades. O tipo 7 de todos do Enneagrama é aquele que foge da realidade triste e cruel, no sentido de acontecer um problema, ele foge. Minha gente, eu fui uma vez para um velório com tipo 7. Foi horrível, horrível. Eu sou professor, então um aluno meu faleceu. Na verdade já tinha acabado a escola, mas tinha sido meu aluno. E o irmão dele também tinha sido meu aluno mais recentemente. Então quando eu cheguei lá, o corpo já tinha acabado de chegar. Tinha nem meia hora que o corpo tinha chegado. Então tava aquela comoção horrível. Quando eu cheguei, eu tinha visto meu aluno de longe. Meu aluno de longe. E assim, ele tava conversando com os amigos dele, que também eram meus alunos. E assim, tava de boa. De boa assim, não tava chorando, quero dizer. Quando eu cheguei, quando ele me viu, ele gostava muito de mim, ele me abraçou e ele começou a chorar. Professor, meu irmão, professor, não, foi horrível. Aí fiquei com ele abraçado um tempão. Aí o tipo 7 do meu lado chegou, abraçou ele também e falou: tentei olhar pelo lado bom, Deus sabe de todas as coisas. Meu Deus! Nessa hora eu pisei no pé do tipo 7. Foi horrível. Como é que você diz pra uma pessoa que acabou de chegar ao caixão, que tá velando uma pessoa e falar, olhe pelo lado bom? Mas o tipo 7 é assim. Ele tenta fugir, o tipo 7 é assim, bem... Porque lembrando que todos os tipos, eles têm 3 níveis de evolução. Eu comprei 2 livros agora, tá pra chegar na Amazon, sobre o Enneagrama, que esse é a bíblia do Enneagrama. Quando eu souber mais, eu vou gravar sempre os vídeos aqui, então fica acompanhando aí. Todas as personalidades têm 3 níveis de evolução. Tem a evolução baixa, média e a saudável, né, digamos assim. Então eu fiquei assim, poxa, como é que tu diz? Aí o irmão, né, que tava com o outro irmão no caixão, disse, não tem nada de bom não. O tipo 7, ele foge da realidade triste e pra ele tem aquele pensamento, se não tá bom, ainda não é o final. Por um lado tem bom você ser otimista na vida, mas por outro lado, você precisa encarar o triste, a dor, o problema, você precisa processar. O tipo 7 tem dificuldade com isso. Vamos lá. Ele tem uma fuga da dor, né? Muitas vezes seu temperamento leva o caçador da felicidade a agir de forma superficial, irresponsável e desdenhando de qualquer disciplina, o que pode levar ao caos tanto a ele quanto aos outros. Na verdade, tem muitos do Enneagrama que são procrastinadores. Na verdade, todos nós somos procrastinadores a determinado ponto. O tipo 7, ele é procrastinador porque para ele tem que ter diversão, tem que ter alegria, tem que ter satisfação. E como ele é muito empolgado numa coisa só, no começo ele é empolgado, no meio ele cansa um pouco. Ele não tem aquela consistência. O que pode ajudar a avançar? O valor de suma importância para ampliar a formação da personalidade se chama sobriedade, equilíbrio. Quem é sóbrio sempre está desperto e atento, não se engana. Quem é sóbrio tem a capacidade de não misturar constantemente o que é objetivo e o que é emocional. Quem é sóbrio sempre tem clareza. O chefe. Agora aqui nós vamos para o tipo 8, que é o contestador, que é o meu tipo. Às vezes eu fico vendo vídeos no YouTube sobre o meu tipo 8 de Enneagrama e eu fico vendo gente... Às vezes eu fico gente falando embaixo, meu Deus, como é difícil ser tipo 8. E às vezes até a pessoa que está gravando um vídeo fala, talvez você não goste do tipo 8. Eu amo ser tipo 8. Para mim, é a melhor personalidade do Enneagrama. Ainda bem que eu gosto da minha personalidade. E você com a sua, você tem que achar a sua, evoluir a sua, para que você também a considere como a melhor. O contestador quer liderar. Ele é forte, consciente da sua responsabilidade e decidido. Vamos lá. Ai, meus amigos não aguentam quando eu vou falar da minha personalidade.
Chega! Ó, o chefe. Agora chegou a hora do contestador. Fique bem ereto. Não se desligue, não vacile. Não fale sussurrando. Fale com clareza e alto. Não faça rodeios. Diga-lhe o que você pensa e terá grandes vantagens com ele quando o encontrar. O contestador é forte. Ele está profundamente enraizado em sua própria força. Mas visto que ele é forte, dificilmente se conforma com o fato de que o mundo seja tão imperfeito. O chefe quer sentir sua força no confronto consigo mesmo e mais ainda no confronto com os outros. Portanto, ele precisa de desafios. Por isso, ele se satisfaz grandemente quando esses desafios lhe são oferecidos. Por exemplo, o tipo 8 ele ama um desafio, porque ele quer mostrar que ele tem força, ele tem pulso. Por exemplo, eu sempre gostei muito de ler livros, muito, mas muito mesmo. E eu já tinha um pensamento, comecei a ter um pensamento alguns anos atrás, de criar esse canal para eu gravar os resumos dos livros, para eu lembrar, né, depois, tipo, porque eu como professor eu sei que a maneira que a gente tem para gravar um assunto é quando nós passamos para outra pessoa. E eu falei, pronto, eu vou gravar e vou colocar no YouTube e tudo mais. Aí o que acontece? Um dia nós estávamos numa roda de leitura, esse meu amigo tipo 4, ele falou, do que adianta tu tá lendo esse monte de coisa e tu não lembra de nada depois? Porque como ele tem que ser tudo profundo e tudo mais, enfim. Aí eu pensei, como é a história, não falei nada. No mês seguinte, no mesmo mês, eu abri o canal no YouTube e eu comecei a gravar. Tanto que o primeiro livro do canal que tem aqui é do Jordan Peterson, que é 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E ele tinha ali começado a ler o livro e ele parou, mas eu continuei. E ele, com inveja do tipo 4, ele falou, do que adianta, se ler, se apenas um amontoado de palavras, não entende, se mais lá o que. Aí eu comecei. O tipo 8, ele ama o desafio, ele não arreda, ele não arrega. O tipo 8, ele é assim, muitas pessoas que não conhecem podem achar ele grosso, na maneira como ele fala, na maneira como age. Mas na verdade é uma coisa que as pessoas não sabem. Atrás dessa carcaça que tem o tipo 8, que tem o tipo 8, dentro do tipo 8 tem um coração amoroso e sensível. A carcaça dura é só a capa. Vamos lá. E outra, o tipo 8, o contestador, ele gosta de confrontar a pessoa para ver até onde a força dele vai. Porque um defeito do tipo 8 é, ele não respeita quem não consegue se defender, ele não respeita quem não consegue se impor, ele não respeita quem é subordinado, ele não respeita uma pessoa que não tem opinião. Isso é um defeito, viu? O tipo 8. O contestador é sempre de si mesmo. Quem tem ciência de si mesmo gosta de um caráter bem sucedido em si e nos outros. Por isso, ele diz o que pensa, mesmo que sua visão das coisas provoque conflitos. Mas para o tipo 8, os conflitos não são tão irritantes, embaraçosos, angustiantes ou enervantes como são para as outras pessoas de outras tipologias. Ele gosta do confronto. E o saudável, o tipo 8 saudável, tanto ele gosta de confrontar, quanto ele gosta de receber o confronto. Ele prefere que você fale a verdade nua e crua na cara dele, do que você enfeite com mentira. Ele não gosta de rodeios, ele gosta que você seja direto, ele gosta que você seja verdadeiro. Ele quer sofrer por uma verdade do que se alegrar com uma mentira. Para o tipo 8, os conflitos não são tão irritantes, embaraçosos, angustiantes ou enervantes como são para os outros tipos. Ao contrário, provocam clareza e por isso eles só descansam quando há conflitos. Quando alguém foge de conflitos, a pessoa do tipo chefe pode também tornar-se desagradável, não só porque lhe falta clareza, mas também porque quer saber imediato onde estariam amigos e inimigos. Ele quer saber quem tem força ali. O chefe é uma personalidade de liderança. Essa é a sua natureza. O chefe é um homem de poder, espera ou exige de seu entorno que as coisas corram de acordo com seus desejos. E se assim acontece, então sim, está tudo bem. Ele quer saber tudo, ele quer ter tudo sob seu controle. Demonstrar fraqueza ou até dor não é o forte do chefe. Ele odeia mostrar vulnerabilidade. Ele não só odeia mostrar, como ele esconde as vulnerabilidades que tem. O chefe não é só capaz de liderança,
como também assuma e leva a sério suas responsabilidades. Ele odeia discussões prolongadas. Ele quer chegar logo no ponto desejado. Ele não se detém muito em teorias, mas faz tudo para logo transformar as palavras em atos. É notável seu senso apurado para inverdades e injustiças. Quando ele as descobre e não vacila, eleva claramente sua voz e exige com poder que sejam banidas. Duas coisas que o tipo 8 odeia, assim, que levam o tipo 8 à fúria do 0 a 1000. Injustiça e ingratidão. Tipo 8 odeia, não consegue suportar injustiça e ingratidão. Por isso que o tipo 8, às vezes, ele parece um pouco uma linha lá com o tipo 2, assim, no sentido de fazer pelo outro, porque quando ele vê, se por um lado o tipo 8 ele não respeita as pessoas que não conseguem se defender, por outro lado ele odeia quando ele vê injustiça. Ele odeia, odeia, odeia. Vamos lá. É notável, já li essa parte. É alérgico a autoridades autoproclamadas. Ele tem dificuldade com autoridade, ainda mais quando é uma autoridade que ele não concorda. Quando ele acha que está sendo uma autoridade injusta, uma tirania. Porque ele é contrário a tudo que é artificial e inautêntico. Ele não conhece perdão. Outro defeito, ele tem dificuldade de perdoar. Ele pode ferir e às vezes até exagerar. Ele açoita tudo que é injusto e inautêntico. E se mostra duro e implacável. Frente aos outros, ele edifica através de sua autoridade convincentemente vivenciada e lhe transmite assim um sentimento de fortaleza. Esses modos de comportamento não nos devem surpreender, pois nele, sendo orgulhoso, habita uma crença interior, que é branda, carinhosa e gentil, e cultiva o profundo desejo de um mundo bom. O que pode nos ajudar a vencer? O valor que pode ajudar o chefe e avançar em sua formação de personalidade se chama bondade. A pessoa bondosa tem bom humor porque consegue distinguir entre as coisas importantes e as menos importantes. Ela não procura descobrir primeiro as falhas dos outros, mas as suas qualidades. Na sua opinião, o que existe de mais humano? O que existe alguém de mais humano é poupar alguém da vergonha. E é uma coisa assim muito interessante do tipo 8. Por que eu gosto de ser tipo 8? Porque a galera aí que tá assistindo, que é tipo 8, pode confirmar. A gente não tem medo do confronto. Se a gente vê alguma justiça, a gente vai atrás. A gente fala o que pensa. A gente não, graças a Deus, a gente nunca vai morrer de câncer. Porque a gente vai colocar pra fora tudo o que pensa. Eu tô falando no câncer no sentido de... porque muitas doenças já são geradas pelo câncer e tudo mais, enfim, fecha parênteses. O que acontece? A gente nunca vai... a gente não sofre por coisas que a gente não falou. Talvez a gente se arrependa do que a gente disse, mas a gente prefere se arrepender do que falou do que não falou. A gente é audaz diante das situações da vida, a gente não deixa se abater. É porque a gente pensa. O tipo 8 tem um pensamento. A vida é uma guerra. A vida é um campo de batalha e só os fortes sobrevivem. Enfim, amo ser tipo 8. Quase que contrário ao tipo 8, nós temos agora o tipo 9, que é o pacificador. Pronto, também é um que eu não gostaria de ser, é isso aí, o pacificador. É aquele que vive tranquilamente na terra, entrega-se prazerosamente ao seu mundo interior, onde ele se sente em casa. Vamos lá. O pacificador, aquele que vive tranquilamente na terra. Ele irá ao seu encontro com alegria, cordialidade e serenidade. Logo você sentirá confiança nele. Sentirá que ele vai deixar que você seja você mesmo. Faz parte da sua fortaleza o dom da empatia. É o mais empático que tem de todo o Enneagrama, é o tipo 9. É o misericordioso, o pacificador, aquele que as pessoas vão contar os problemas, que acolhe você, mas também o povo tira muita vantagem. Por conta dessa personalidade muito altruísta, chama muito abusador para a vida, muitas pessoas que vão prejudicá-las, defraudá-las, abusar mesmo no sentido literal da palavra, né?
ir além do limite com ela, assim, enfim. Esse tipo, né, compreende muitas coisas e muitas pessoas, aceita os mais diversos pontos de vista. Com isso, ele já ajudou a muitas pessoas, participando e intermediando muitas conversações complicadas. Ele busca ser justo e compreender a razão porque essa ou aquela pessoa se comporta desse ou daquele modo. O original, né, que é um dos nomes, não fala muito, embora muito tenha o que dizer. E ele não leva a si mesmo muito a sério, porque ele está sempre ali oferecendo o 2, o 6 e o 9. Estão sempre ali, a mercê da galera. Não está muito centrado no seu próprio eu. Pode, por exemplo, acompanhar por uma noite inteira uma conversa sem participar ativamente falando. Todavia, não vamos transformá-lo num anjo. Ele também participa das contradições da vida. Por mais contagiante que seja seu dom de não se levar muito a sério, o perigo ligado a isso é muito claro, a saber, o perigo de não se levar a sério o suficiente. E ele tem aversão a conflitos. Ele foge do confronto. Se o tipo 8 ele ama o confronto, o tipo 9 foge. É necessário, é preciso, mas ele foge. Ele vai fingindo demência. Esse fenômeno pode ser observado com muita frequência no pacificador. Ele tem a tendência de acolher passivamente o que os outros consideram como desafio, mas os conflitos são para ele simplesmente irritantes. Ele não os quer. Ele lhes volta as costas e prefere retornar para o seu mundo interior. Ele não toma conhecimento de suas verdadeiras forças, ele as treina muito pouco. Por isso não se sente à altura do mundo, surgem nele sentimentos de inferioridade que paralisam, por seu turno, as forças de iniciativa. Mas para os que estão de fora do seu mundo, o modo como ele fala pode tornar-se um tanto irritante. Sua tendência a recolher-se em si mesmo e evitar conflitos também lhe retira a alegria de tomar decisões. Ele sempre está dizendo, não, diga aí o que você quer, escolha você. O que pode nos ajudar a avançar? Como podemos nos tornar mais livres? Através do seguinte, descobrindo qual é o valor vivenciado que nos faz avançar. Qual é, porém, o mais importante valor para o pacificador? A paixão pela vida. E de todo o Enneagrama é o mais preguiçoso, assim, tanto que é o pecado capital dele. Procrastinador mor. Vê uma coisa para ele, que ele tem que fazer para ele vai procrastinando. Para os outros não, para os outros ele faz, né, se for para um trabalho, mas para ele, algo que depende dele e é para ele vai procrastinando. A paixão pela vida, pois essa mobiliza as forças de iniciativa. Quem desenvolve a paixão pela vida, desenvolve ao mesmo tempo a empolgação. Empolgação e entusiasmo estão ligados com o espírito. A pessoa espiritual está aberta ao mundo. Não passa ao largo da vida cansada e passiva. Ela vê o que está acontecendo de importante e muda o que deve ser mudado. Ela assume responsabilidades. Compreende que vida é finita, que sempre se está no tempo oportuno de fazer o que é devido, com o sentido mais preciso possível. Compreender que vida é dar resposta às mais diversas situações, as situações agradáveis e as menos agradáveis, as difíceis e as menos difíceis, as radiantes e as conturbadas, a vida no seu todo, da qual temos o privilégio de participar. Uma palavrinha de ouro que tem é: para que servem todos os nasceres do sol, se nós permanecemos deitados? É pesado. E aqui, logo no capítulo seguinte, né, já perto do final do livro, ele vai colocar uma situação e vai mostrar como cada tipo se mostra nessas situações, como é que ele reage. E um pensamento, e aqui tem um pensamento que cada tipo precisa ter para que comece um desenvolvimento. O tipo 1. Como seria a minha vida se eu fosse um pouco mais calmo? Tipo 2. Será que eu sou realmente competente apenas para os outros? Tipo 3. Será que eu estou carregando tantas máscaras que haverá um momento que elas se tornarão muito pesadas de carregar? Tipo 4, porque o tipo 3 para ele sempre é carnaval, porque ele sempre está de máscara, sempre é pandemia. 4.
Quando é que eu vou aceitar a vida como ela é? Porque o tipo 4 idealiza demais. 5. Tipo 5. O que eu perderia se permitisse me envolver com pessoas mais do que eu faço? Tipo 6. Quem eu sou propriamente? Tipo 7. Será que eu não poderia ser ainda mais feliz se às vezes eu fosse pelo menos um pouco mais espontâneo? 8. Por que preciso ser sempre o primeiro? Não sou suficientemente forte para, por uma vez que seja, andar atrás dos outros? E o 9. As pessoas precisam de você mais do que você imagina. Conclusão. Tomar conhecimento da sua própria tipologia é uma ajuda a mostrar nossos pontos fracos e nossas possibilidades, desafiando-nos a reduzir as primeiras e fomentar as últimas. Aí aqui ele vai falando que, pronto, aí logo depois do livro, já depois das referências, ele começa a falar sobre quando surgiu o Enneagrama, que foi dos sofistas, que teve na Idade Média, e por aí vai, enfim. Aí ele vai falar da parte mais técnica do Enneagrama, que tem os círculos, as asas, as pontas, enfim. A visão panorâmica dos 9 tipos. Que é o seguinte. O tipo 1, ele também pode ser chamado de o reformador, perfeccionista, idealista, o protetor da ordem. Autoevidência, ter razão. Aspecto positivo, confiável. Aspecto negativo, dogmático. Tentação, ou seja, o pecado capital, ira, raiva. Tipo 2, auxiliador ou doador. Autoevidência, ajudar. Aspecto positivo, enfático. Negativo, instável. Tentação, orgulho. 3. Pessoa de sucesso, feitor, dinâmico. Autoevidência, ser bem-sucedido, o melhor. Essa autoevidência é característica, viu? Aspecto positivo, dinâmico. Negativo, mania por status. E tentação, o pecado capital, né? Engano, mentira, engodo. Tipo 4. Olha os nomes, para você ver que também não só sou eu que tenho esse pensamento, não. Que o tipo 4 e 6 são os piores para mim. Olha aqui também. O tipo 4, ele pode ser chamado de trágico, romântico, artista, individualista, extravagante. Autoevidência, ser diferentado. Aspecto positivo, sensível. Negativo, humor instável. E pecado capital, né? Tentação e inveja. Tipo 5, observador, pensador, pesquisador. Autoevidência, analisar. Aspecto positivo, objetivo. Negativo, snob, tentação, avareza. Tipo 6, como eu falei também, só sou eu não. Leal, angustiado, guardião, cético, advogado do diabo. Sim, uma coisa que eu não falei. O tipo 6, ele é o mais medroso do Enneagrama. Se por um lado a precaução dele é boa, ele tem isso em excesso. Então ele tem medo, para cada problema, solução que você der, ele tem um problema. Autoevidência, cumprir o dever. Aspecto positivo, sincero. Negativo, super crítico. E tentação, medo. Ixi, medroso demais. Tipo 7, caçador de felicidade. Hedonista, gozador, otimista, faceiro, epicureu e entusiasta. Autoevidência, ser feliz. Aspecto positivo, leveza do ser. Aspecto negativo, narcisista. E tentação, a cobiça, né? A gula. Tipo 8, chefe, desafiador, líder, dirigente, contestador. Autoevidência, ser forte. Aspecto positivo, autoconsciente. Negativo, mania de poder. E tentação, voluntarismo. Tipo 9, original, amante da paz, mediador, pacificador, misericordioso. Autoevidência, estar satisfeito. Aspecto positivo, tranquilo. Negativo, fleumático. E tentação, preguiça.
Aí ele fala aqui das tríades, e sim, vai explicar das asas e coisas técnicas agora. Mas assim, é muito importante, interessante a gente aprender sobre o Enneagrama. Fiquem atentos aí, espero que esse ano ainda saia o resumo dos 2 livros, que eu acho que juntando dá quase 1000 páginas, esses livros sobre o Enneagrama. E é isso aí, galera. Esse foi mais um livro, mais um resumo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hashtag só sucesso. Valeu, partiu!